Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje venho aqui então falar um bocadinho sobre mim, sobre o meu trabalho e eu ia vos pedir que à medida que forem chegando que comentem se está tudo ok. Como isto aqui é no grupo, eu não sei se vou conseguir ver aqui os vossos comentários, por acaso que eu estou aqui no computador. Vamos tentar. Vamos tentar ver se assim está tudo bem. Se me estão a ver bem, a ouvir bem, está tudo ok? Deixem-me só tentar perceber aqui no telefone. Que se está tudo bem. Acho que sim. Acho que já consigo ver aqui. Pronto, eu ia vos pedindo que à medida que fossem chegando, que eu não consigo perceber é se está com som e se está tudo bem. Aqui é levantar aqui. Deixa o som. É como isto. Boa noite, achaste aí, já está aí alguém? É que eu estava aqui a tentar perceber, porque, ok, pronto. Então gostam aqui do meu chapéu, hoje como é carnaval, não é? Achei que devia vir aqui. Estávamos aqui em casa a brincar um bocadinho, porque pronto, também tem que ser, não é? Para nos distrairmos. E então resolvi vir aqui com o meu chapéu de bruxa, aqui, fazer-vos aqui uma surpresa. Espero que gostem, imaginativa. Eu agora estou a tentar perceber, acho que já percebi que os vossos comentários vão aparecer aqui de lado. Pronto, é porque este sítio aqui é diferente. Então, eu sou nutricionista, chamo-me Liliana Janica, sou nutricionista e desde 2002 que trabalho na área da nutrição e mais especificamente também na área do emagrecimento. Pronto, agora vou tirar aqui o meu chapéu, não é? Já chega. Foi só aqui um bocadinho para entrar aqui para lembrar o carnaval, não é? Agora fiquei aqui com o cabelo um bocado estranho. Pronto, então eu sou. A Aline já diz, boa noite, estamos a escutar. Boa, boa. Pronto, então sou nutricionista, como estava a dizer, comecei em 2002 a trabalhar nesta área, mais ligada à parte também do emagrecimento e consultas de nutrição, e apesar de nós atendermos a várias outro tipo de pessoas, eu digo sempre que no meu caso 90% das pessoas que procuram as consultas de nutrição são para emagrecer. Então nestes anos, não é, eu tenho trabalhado muito nesta área do emagrecimento e é assim a minha área de eleição. Quando acabei o curso, ainda trabalhei também na área hospitalar, tive 6 meses também no Hospital de Santiago do Cacém, também gostei muito, mas depois logo comecei em 2003 a trabalhar a sério diariamente em clínicas e farmácias e parafarmácias com consultas de nutrição. E então, como é que eu ajudo as pessoas? Não é? Através de corrigirmos, digamos assim, pequenos erros na alimentação, fazermos neste caso um plano alimentar adaptado às pessoas, ao seu estilo de vida, à saúde, às patologias, até aos horários, aos gostos, não é? Porque eu digo sempre, nós não somos todos iguais e, portanto, há pessoas que gostam mais de uns alimentos e há pessoas que gostam mais de outros. E apesar de tudo, há alimentos que nós às vezes não gostamos, mas que quando começamos a pensar nas vantagens, não pode ser tipo aquele o tenho que comer, não é? Não pode ser aquela questão da obrigação. Porque nós, quando começamos a ver as coisas tudo pela obrigação do tem que ser, muitas vezes o que acontece é que a pessoa tem uma tendência a rejeitar. Melhor, quanto mais nós pensamos que tem que ser, menos vontade às vezes temos de fazer. Então isto para vos dizer que às vezes, e eu falo por mim, eu já gosto muito mais de alimentos e verduras e legumes que gostava quando era até criança ou adolescente, mas temos que começar a pensar nos benefícios que aqueles alimentos muitas vezes nos dão e acabam por fazer bem, não é? A nós e à nossa saúde também, no geral. E então tenho estado a trabalhar nesta área, estava a dizer, tenho ajudado as pessoas através de uma mudança da alimentação e de um estilo de vida mais saudável. Em 2018, eu acho que foi mesmo 2019,
eu comecei-me sempre cada vez mais a questionar que as pessoas não podiam passar a vida inteira nisto, não é? A fazer um plano, o que é isto, não é? Para fazer um plano, procuram as consultas de nutrição, fazem um plano, emagrecem e depois, quando param esse plano, muitas vezes voltam a aumentar de peso. E foi isto que começou cada vez mais a intrigar e eu comecei a questionar e a procurar como é que eu podia ajudar as pessoas de outra forma, ou como é que eu podia ajudar as pessoas a um nível mais profundo, isto é, a mudar, a emagrecer e a manter o peso. E comecei aqui um bocadinho também na parte do desenvolvimento pessoal, que foi chegando à minha vida de uma forma natural, uma vez por um workshop fui convidada, uma vez por uma sessão também, uma masterclass, outras vezes, então foram acontecendo várias coisas. E aquilo, uma vez também fiz um programa, digamos assim, aquilo no fundo era uma formação de um dia em que era muita psicologia das vendas. E isto também para vos dizer, porque eu comecei cada vez mais a perceber que realmente o que tem que mudar somos nós, ou é algo interno em nós. E então não basta fazer o tal plano alimentar, ou aquele plano alimentar vai resolver aquele problema durante uma fase, que é a fase em que a pessoa está a fazer o plano e está a ser acompanhada. E depois a pessoa para, não é? E muitas vezes ainda mantém o peso durante algum tempo, mas depois volta para trás, não é? Retrocede. E volta a aumentar de peso. Então há pessoas que já fizeram 5, 6, 7, 8 tentativas de emagrecimento e que a pessoa chega a uma fase em que também já está cansada, porque depois cada vez é mais difícil emagrecer, isto é, o organismo reage, mas já não reage com aquela rapidez inicial que reagia as primeiras vezes que a pessoa começou a fazer as consultas e planos alimentares de emagrecimento, e a pessoa até muitas vezes começa também tipo a desanimar e a pensar, eu agora já não consigo emagrecer, agora já é muito difícil, agora já estou aqui, o meu metabolismo, a minha idade, isto agora já não acontece da mesma forma e agora já é muito mais difícil e eu já não consigo, e depois as pessoas muitas vezes também desanimam e em vez de persistir e depois terem os resultados como estavam habituadas a ver mais resultados e não veem logo tantos resultados, o que vai acontecer é que as pessoas muitas vezes então desistem. Pronto. E então o que é que eu comecei, como eu estava a dizer, a questionar e a pensar que eu queria realmente ajudar as pessoas de outra forma, queria ajudar as pessoas a um nível aqui mais profundo e então comecei aqui também na parte do desenvolvimento pessoal. E em 2019 cada vez mais começou-me a fazer sentido e eu a pensar que tinha que fazer realmente algo diferente, mas sem saber ainda o que fazer. E depois no início de 2020, portanto o ano passado, cruzei-me aqui no Facebook com uma formação com o programa do TIP, da Ana Rosa, do Cria o Teu Curso Online, e pensei, é como se sentisse cá dentro qualquer coisa que me diz, é por aqui se calhar acho que vou tirar esta formação porque acho que me pode ajudar. Mas ainda o mundo online, digamos, ainda estava assim muito, muito longe, não é? O que é que eu tinha nessa altura? Tinha a minha página do Facebook e tinha a minha página do Instagram, mas pronto, era assim aquelas publicações como vou fazendo diariamente, ou mesmo não seja diariamente, 2, 3 vezes por semana, pronto. Tentando partilhar também algumas dicas, algumas receitas e sugestões, mas ainda muito longe aqui da parte das plataformas e dos programas online. Mas então, quando comecei a tirar o TIP e depois também veio o ano passado o confinamento, não é? A quarentena, e comecei logo com um programa que é o dos 21 dias, 21 desafios saudáveis. Lembrei-me assim de fazer algo até para as pessoas também que andavam nas consultas e que naquela altura ficámos todos em casa, portanto parou tudo, e então comecei logo com o programa dos 21 dias, 21 desafios eu acho que foi, nós fomos para casa em março, foi exatamente em abril, foi logo no início de abril. E correu muito bem, e depois voltei a repetir esse programa também em setembro, e agora vou fazê-lo novamente em março. Portanto, aproveito também já para dizer que se alguém depois estiver interessado, eu posso explicar aqui mais um bocadinho. Então, o programa dos 21 dias, 21 desafios saudáveis, é num grupo, é online, num grupo fechado de Facebook, está bem? Em que eu todos os dias lanço um desafio e explico os benefícios e um bocadinho o porquê daquele desafio ou de comermos determinados alimentos. O objetivo deste programa dos 21 dias, 21 desafios saudáveis é para ajudar as pessoas a terem uma alimentação mais saudável, até emagrecerem, quem quer emagrecer, porque naqueles 21 dias há muitas pessoas que conseguem emagrecer entre 2, 3, 4, 5 quilos. Ano passado houve pessoas a conseguir emagrecer 4 quilos e 5 quilos, foi muito bom. É para ajudar até pessoas às vezes que estão nesta fase mais desanimadas
que sentem-se mais sozinhas, e no fundo um grupo é sempre bom porque temos ali o apoio e todos os dias eu vou ao grupo e todos os dias há as interações no grupo e há as partilhas. E depois a pessoa aprende sempre qualquer coisa, conhece pessoas novas e há sempre receitas também que eu vou dando, e portanto foi um programa assim simples, mas ao mesmo tempo engraçado, em que correu sempre bem. Então vou voltar agora a fazer em março, e portanto vai começar no dia 1 de março, e depois se alguém tiver interessado, eu depois também posso até explicar mais um bocadinho, ou enviar mensagem, eu também já tenho o anúncio a correr, ou até na minha página, conseguem depois também saber mais sobre o programa dos 21 dias, 21 desafios saudáveis. Depois, além do programa dos 21 dias, 21 desafios saudáveis, tenho o programa online também, o Emagrecer com Alegria. Então, esse programa é assim, digamos, foi a tal conquista e foi a forma que eu arranjei de conseguir ajudar aqui as pessoas a um nível realmente mais profundo. Além da parte da alimentação e da nutrição, nós nesse programa dos 21 dias, 21 desafios saudáveis, trabalhamos muito aqui a parte da mente, está bem? O que é isto, trabalhar a parte da mente? É um bocadinho, eu comecei-me a perceber que realmente há um padrão interno, e há um padrão interno, digamos, diferente entre as pessoas que têm problemas de excesso de peso e obesidade, e quem já fez principalmente também muitas dietas, e pessoas que não têm estes problemas. A forma de pensar é diferente, aquilo que a pessoa diz é diferente, a forma que a pessoa tem de se relacionar com o seu corpo e com a alimentação é diferente. A pessoa tem crenças que limitam. O que é isto, as crenças que limitam? A crença, no fundo, é uma verdade, não é? Ou melhor, é uma afirmação que para nós é verdade. Então, se eu tenho a crença que eu nunca vou ser magra, porque eu sempre fui gordinha, isto vai me impedir de ter os resultados que eu quero. Eu até posso começar, até posso procurar ajuda e fazer alguma coisa, mas depois chega ali a alguma fase, o que acontece é que eu vou, tipo, bloquear e vou desistir. E eu às vezes nem sei bem explicar o porquê que eu desisti, mas sei que simplesmente eu não consigo. E como a pessoa não consegue, cada vez a pessoa repete mais que não consegue e que não é capaz, e o que isto vai fazer é que isto vai impedir realmente a pessoa de chegar lá. Está bem? Então, nós temos que mudar as nossas crenças, porque a verdade é que nós todos temos crenças, não é? Nós todos temos as tais verdades, por coisas muitas vezes que vieram até da infância, não é? Porque muitas destas crenças são adquiridas na infância, portanto, muitas vezes por aquilo que ouvimos os nossos pais dizer, os familiares mais próximos, e a verdade é que isso acaba por nos limitar, não é? Isso limita-nos a vários níveis, e bloqueia-nos. E nós muitas vezes não conseguimos avançar, não sabemos o porquê que não conseguimos ou porque que aquilo não corre bem, mas muitas vezes é porque temos estas crenças limitadoras ou bloqueadoras e que nos impedem então de conseguir. Então, o que é que tem que acontecer aqui? Tem que acontecer que nós temos que mudar. Portanto, a nossa mente, a maneira como nós pensamos, a maneira como nós falamos e até como nós sentimos, isto tudo tem que estar alinhado e isto tem que mudar, tem que ser uma mudança interna, está bem? Então, se eu acreditei que até aqui que emagrecer é difícil ou que eu nunca vou ser magra, se eu quiser, eu vou ser magra. Não estou a dizer que isso é o objetivo, atenção, estou só a explicar que a pessoa tem que começar a acreditar que é possível. Se eu quiser chegar lá, eu consigo chegar lá. Agora, eu posso nem querer chegar lá, pode nem ser isso que está em causa, não é? Porque se calhar também pode nem fazer muito sentido ser magra, pode só fazer sentido emagrecer às vezes aqueles 10 ou 20 quilos que estão a mais e ficar com aquele peso que é considerado também saudável. Mas é estas crenças que nós temos que muitas vezes até conhecê-las, não é? Ler aqui um bocadinho e perceber para conseguirmos mudar. Se eu acredito e estou sempre a dizer que emagrecer é difícil, eu tenho que começar a acreditar agora que emagrecer é fácil, não é? Eu tenho que começar agora a acreditar que eu consigo ser saudável, que eu consigo fazer escolhas saudáveis, que eu até consigo resistir a alguns alimentos se eu quiser fazer. Portanto, isto tem que mudar para depois nós mudarmos na prática, porque só assim é que realmente acontece uma mudança consistente, uma mudança que seja realmente efetiva, não é? Porque senão vai ser sempre só algo provisório. E isso depois acaba por não resolver verdadeiramente o problema. E, portanto, é isto que eu acredito e é isto que eu defendo, não é? E foi isto que eu tenho estado a fazer, e o programa Emagrecer com Alegria também correu muito bem. Portanto, já estou aqui agora na 4ª edição, já lancei este ano em janeiro. Tenho um grupo fantástico de mulheres que estão realmente focadas, estão a mudar, e é muito giro ver esta mudança a acontecer, não é? O emagrecer de dentro para fora. Portanto, como é que eu ajudo as pessoas, como é que é o meu trabalho neste momento? É o programa dos 21 dias, 21 desafios saudáveis,
é o programa online do Emagrecer com Alegria. Depois também tenho o Clube Be Healthy, que é para quem seguiu, quem fez o Emagrecer com Alegria 1 e quer continuar, porque não é? Muitas vezes as pessoas emagrecem 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, mas depois 10 kg, mas depois querem, obviamente, precisam de mais e querem mais. E então continuamos no clube, que é para também aprenderem mais, está bem? Estes programas têm uma plataforma, que é tipo uma escola online, têm aulas semanais também no Zoom, e temos o grupo sempre também de apoio no Facebook, um grupo privado, onde eu lanço sempre desafios e elas vão partilhando, e então todos os dias há sempre interação do grupo e está a ser muito giro, porque realmente elas partilham imensas coisas e no fundo é um valor que é gerado, não é? Portanto, o grupo, quanto mais a pessoa partilha, mais valor há no grupo e ganham todas, porque o espírito de grupo aumenta, a interação aumenta, a cooperação, a motivação, e isso tudo acho que é muito importante, não é? E é fantástico. Depois, além disso, também tenho as consultas ainda presenciais, as consultas de nutrição, não é? Que fazem sentido, mas que, como eu expliquei nestes casos, eu acho que quando as pessoas já andam nesta luta, digamos assim, do excesso de peso, nesta luta de querer emagrecer, tem que haver realmente aqui outra mudança, tem que haver aqui outro tipo de tratamento ou de intervenção, porque muitas vezes, eu digo sempre, não é? A comida não é o problema, o excesso de peso até às vezes não é o problema, acaba por ser um problema, mas também é consequência de outra situação, tá bem? Então, enquanto às vezes não se resolver essa situação, não conseguimos trabalhar. Isso até é muito aquela fome emocional, não é? Às vezes a pessoa está mais ansiosa, está mais triste, está mais irritada e lá há a tendência de ir comer um doce, um chocolate. E a pessoa acha que é normal, porque até já faz isso há muito tempo e é normal. Se eu estou chateada, é normal eu ir comer o doce ou eu ir comer o chocolate, porque na altura aquilo faz-me sentir bem. Mas é realmente um engano, não é? Não resolve nada. Eu ainda costumo dizer, a brincar também às vezes, se resolvesse o problema, ainda podíamos dar aqui uma dúvida, não é? Quando não se resolve esse problema, então temos que realmente arranjar aqui outra forma de resolver o problema. Temos que arranjar realmente aqui outra forma de resolver o problema, porque dessa forma não se resolve o problema que tinha e ainda se agrava o tal problema se a pessoa já tem excesso de peso ou obesidade e depois ainda fica ansiosa e ainda fica com sentimentos de culpa. E é isto tudo também que tem que mudar, não é? Tem que mudar isto tudo porque nós os sentimentos de culpa não resolvem também depois nada. A pessoa já comeu e quanto mais sentimentos de culpa tem, quanto mais tem aquele peso na consciência, pior é. Então eu acredito realmente que a mudança tem que ser interna, que temos que aprender no fundo até, isto até se era bom, fosse ensinado nas escolas, muitas vezes não é logo a maneira correta de pensar, de falar, de lidar com determinadas situações, porque muitas vezes nós fomos ensinados ao contrário, não é? Pela via do medo, pela via do castigo, e isso acaba por também criar muitas vezes em nós aquela sensação ou aquele eu não sou capaz, não é? Eu não sou boa o suficiente para, e quando nós também temos esta tal crença, não é? Que é eu não sou boa o suficiente para, isto vai-nos também bloquear, não é? Eu já não vou avançar, porque eu acho que não sou boa, eu acho que não sou capaz, eu acho que não consigo, então eu paro, eu fecho-me, não é? Só que assim nós nunca avançamos, então isto é para tudo, não é? Até mesmo aqui para o online, eu quando comecei a pensar nisto, vieram estes medos e estas crenças todas, de falar em direto. Eu lembro-me ano passado quando fiz o primeiro direto, eu acho que foi aqui, se calhar não foi, eu acho que tinha, ou foi aqui no grupo também das mulheres empreendedoras de Mafra, ou foi assim na minha página, mas foi ali uma coisa tipo uma coisa num dia e outra no outro. Sei que eu numa semana fiz assim 2 diretos e nunca tinha feito, e nós no início, não é, vem-nos aqueles medos todos, os receios, como é que vai ser, como é que não vai, se eu consigo, se eu não consigo, mas depois temos mesmo às vezes coragem, temos que ter a coragem para começar, não é? Quando nós temos coragem para começar, depois o caminho vai-se fazendo devagar e nós vamos aprendendo e vamos melhorando e vamos ganhando mais à vontade, mas muitas vezes falta-nos esta coragem e nós acabamos por nos limitar. Portanto, temos que acreditar também mais em nós, acreditar mais que somos capazes e acreditar que sim, que há uma mudança. Assim, se nós quisermos muito, já diz a velha frase, querer é poder, não é? Se nós quisermos muito, a probabilidade daquilo acontecer aumenta exponencialmente. Agora, as pessoas, e por isso é que eu às vezes digo, não é, eu gostava de emagrecer, é muito, eu quero.
eu quero, tem que vir daqui de dentro, aqui do coração, não é? Eu quero mesmo isto. E aquilo tem que ser, tem que fazer sentido, a pessoa tem que se conectar com aquilo, tem que fechar os olhos muitas vezes e pensar o que é que eu vou ganhar, como é que eu me vou sentir com menos 10, com menos 15, com menos 20 quilos. Porque quando a pessoa faz isto, nós ganhamos ali outra força. Vem aqui algo que nós conseguimos fazer muito mais coisas, conseguimos olhar para as coisas de outra forma, porque eu não estou a olhar e a ver o plano, tipo também a tal obrigação, que muitas vezes acontece, a pessoa começa a olhar para o plano alimentar como se fosse uma obrigação, ai, tenho que ir fazer aquilo, ai, tenho que ir comer aquilo, ai, a nutricionista disse-me que eu tinha que não sei o quê, ai, tenho que beber água, o médico mandou-me beber água, mas quanto mais a pessoa está nesta, no tenho que, o que acontece, como eu já disse, menos vontade a pessoa tem de fazer, e a pessoa às vezes até nem percebe e pensa assim, pá, no outro dia uma senhora me dizia-me isto. Ai pá, parece que estou parva. Quanto mais eu penso que tenho que beber água e tenho que comer aquilo, não me apetece nada. Quanto mais eu penso naquilo que eu não devo ou que não posso, é aquilo que me apetece. E portanto o segredo é mesmo este. É, nós temos que mudar logo aqui. Eu não posso estar a pensar que tenho que fazer. Eu tenho é que começar a olhar para aquilo de outra forma. Que é, se eu fizer isto, o que é que eu vou ganhar? E se eu fizer, e o que é que eu vou ganhar, imagina, ou perder, se eu fizer outra coisa. Se eu não fizer isto e fizer outra coisa que me está a apetecer. Ou até imaginem, eu às vezes dou este exemplo, que é, e aqui pode ser até para quem quer emagrecer ou não. Eu posso gostar mais, por exemplo, de batatas fritas do que de legumes e salada. Eu posso gostar mais, pronto, é legítimo, não é? Cada pessoa gosta do que gosta. Mas o que é mais saudável para mim e o que é melhor para mim? É comer um prato, digamos, de batatas fritas ou é comer um prato com mais legumes e com mais salada? Então, começarmos a olhar para os alimentos também desta forma. O que é que faz melhor ao meu organismo? Começarmos a pensar que o nosso corpo é a nossa casa, não é? É a casa onde nós vivemos. E, portanto, temos que também o estimar mais um bocadinho às vezes e cuidar bem dele. E a alimentação é que é a base, não é? A alimentação é, assim, algo fundamental. E, portanto, começarmos a olhar e sairmos até ao mesmo tempo da pressão. Quem está neste processo, então, de engorda, emagrece, sair daquela pressão de ter que emagrecer e começar a fazer antes a alimentação mais saudável. E focar-se mais nisso. Obviamente, ao mesmo tempo, também perceber que se a pessoa quer emagrecer, emagrece mais, comer mais legumes e saladas do que se comer as batatas fritas, que além de não serem tão saudáveis, têm logo também muito mais, um valor calórico muito, muito superior, não é? Mas começar a pensar desta forma, do género, eu posso comer aquilo, mas o que é melhor para mim? O que é mais saudável? E o que é que me ajuda mais a atingir os meus objetivos? Isto porquê? Porque imaginem que se eu realmente até estou normoponderal, até tenho um peso saudável para a minha altura e não tenho outras doenças, eu digo sempre, eu não sou fundamentalista, não é para a pessoa fazer um erro ou um disparate uma vez ou duas na semana que a pessoa estragou tudo, está bem? Portanto, se a pessoa até faz uma alimentação saudável, também um erro ou dois na semana não é por aí. Agora, a pessoa tem que começar às vezes também a perceber, né? E a conhecer-se e a mudar esta forma, a mudar aqui um bocadinho a tal mentalidade, o mindset, não é? A maneira como a pessoa muitas vezes lida com a comida, como é que nós lidamos até às vezes connosco, com o nosso corpo, com as nossas emoções, começarmos, em vez de olhar para o espelho e criticarmos, que é o que muitas vezes nós fazemos, não é? Ah, eu estou gorda, ou estou magra, ou estou, sei lá, ou tenho rugas, né? Ou tenho isto, ou tenho aquilo. Começarmos antes a valorizar mais as nossas características e as nossas qualidades. E começarmos em vez de nos criticarmos, dizer, não, eu amo-te, eu gosto de ti como tu és. Agora, eu posso, obviamente, e é por eu gostar de ti, por eu querer o melhor para ti, neste caso para nós, que nós até muitas vezes vamos, por exemplo, emagrecer ou vamos fazer outra coisa diferente porque nos faz bem. Porque eu chego à conclusão que aquilo é bom para mim. Não é, eu não gosto de mim, então eu vou fazer isto. Não, é ao contrário, está bem? Às vezes as pessoas dizem, não, eu não gosto de mim, eu não gosto do meu corpo, eu não gosto disto, eu não gosto daquilo. Só que quanto mais a pessoa está nesta, não se está a sentir bem, mais isto aumenta. Acaba por ser exponencial. Então é tipo bola de neve. Então a pessoa tem que mudar. Tem que mudar. Temos que ir aos poucos, não é? Aceitarmos, acharmos que realmente começarmos a perceber que nós conseguimos, que nós somos boas o suficiente, e acreditarmos mais em nós e confiarmos também em nós e no processo e na situação. Agora, muitas vezes o que acontece é que isto vem, né, até desde pequeninas, porque às vezes ouvíamos ou porque nos portávamos mal ou porque fazíamos isto, fazíamos aquilo, e há coisas que ficam gravadas, não é, no nosso subconsciente e depois acabam por nos limitar, como eu estava a dizer, e até às vezes noutras áreas, e nós nem percebemos o porquê que não conseguimos às vezes dar aquele passo ou porquê que não conseguimos às vezes avançar. Bem, já estive para aqui a falar, não sei se alguém tem alguma questão, alguma dúvida, se
quer saber mais alguma situação, eu acho que os vossos comentários aparecem aqui de lado, não é? Não sei se já estão aqui mais alguns, deixem-me... espera, estava aqui mais alguns. Boa noite, Ana Lúcia, boa noite, Carla. A Carla diz que faz sentido. Deve ser em relação a esta mudança interna, não é? Acho que este é o último comentário que eu tenho aqui. Não sei se mais alguém disse mais alguma coisa. Pronto, então eu quero realmente continuar, não é? Para já estou a pensar sim continuar ainda com as consultas presenciais, mas também quero muito continuar, porque esta parte dos programas online, como eu disse, tem um grupo e o grupo é algo muito, muito bom. Por exemplo, no Emagrecer com Alegria, nós conseguimos fazer este trabalho muito bem, é diferente, porque se fosse consultas individuais, estar a trabalhar isto, quer dizer, consultas de nutrição, então íamos ter que fazer não sei quantas consultas. E ali em grupo é diferente, e então conseguimos criar aqui uma interação, além de ser bom para todas, e no início eu noto que as pessoas têm aquele receio do grupo, como é que vai ser, como é que não vai, mas depois gostam muito, e então é assim, uma experiência muito engraçada, e elas próprias sentem que não estão sozinhas, não é? Que estão ali, e o facto de nós termos mais pessoas, às vezes a passar pelo mesmo que nós estamos a passar, eu costumo dizer, não tira a nossa dor, mas ajuda, não é? Ajuda a passar, ajuda a ultrapassar e a passar aquela situação de uma forma melhor, que é o que acontece até com muitas associações, ou até mesmo aqui nós em grupo. É sempre bom, porque umas dão forças às outras, umas puxam pelas outras, e isto é bom para todas, não é? Pronto, se tiverem mais alguma questão, alguma dúvida, podem pôr. Eu, para terminar, posso-vos dizer assim algumas dicas daquelas que eu costumo dizer que a maioria das pessoas, todas quase já sabemos, mas que é sempre bom lembrar porque nem sempre colocamos em prática. E, portanto, posso falar aqui mais um bocadinho sobre dicas. Não sei se tiverem também mais alguma questão de alimentação, alguma coisa que queiram saber, escrevam aqui. Eu acho que por enquanto não tenho aqui mais nada. Então, dicas de alimentação saudável, não é? Posso destacar assim 6 ou 7 dicas. Há aquela que eu acho que é a base e que há pessoas que já fazem muito bem e há pessoas que ainda me dizem sempre que têm muita dificuldade, que é o beber água, o beber 1,5 a 2 litros de água por dia. Há pessoas que continuam a ter imensa dificuldade, não é? Porque não têm sede, porque não gostam de beber água, porque esquecem-se, porque não têm o hábito ou porque sentem que ficam muito inchadas e então às vezes o beber água ainda é aqui um calcanhar aqui daqueles para muitas pessoas. Então, dicas para beber 1,5 a 2 litros de água. Nesta altura, enquanto está frio, há pessoas que preferem fazer os chás, não é? Fazem um chá, põem no termo, há aqueles termos mais pequeninos de meio litro, de 75 até de 1 litro e às vezes bebem chá. Em vez de beber água, bebem chá. As garrafas mais pequenas, para quem tem muita dificuldade, aquelas de meio litro ou de 75, mas até às vezes as de meio litro, torna-se mais fácil do que a pessoa colocar na garrafa grande de litro e meio. Então, porquê? Porque o meio litro a pessoa consegue beber geralmente mais facilmente entre o pequeno almoço e o almoço, tenta beber meio litro e mesmo quando, eu costumo dizer, mesmo que a pessoa olhe para a garrafa, olha, está na hora de ir almoçar, mas falta ali aquele bocadinho, a pessoa tenta beber ali aquele bocadinho antes de ir almoçar e com isto já foi meio litro. À tarde, se fizer mais meio litro, entre o almoço e o jantar, consegue beber o outro meio litro. Faz a mesma técnica, não é? Antes de almoçar tem que acabar ali aquele bocadinho da garrafa. Começar logo o dia de manhã com um copo de água, tá bem? Comecem sempre o dia com um copo de água, podem pôr às vezes umas gotinhas de limão ou não, mas pelo menos começar o dia sempre com um copo de água. Se beber um cafezinho e mais um copo de água, ou se beber mais um chá à tarde, já foi o tal litro e meio, tá bem? Se conseguirem ir aos 2 litros, fantástico, mas se não tiverem ainda a conseguir, pelo menos comecem no litro e meio, assim desta forma, e depois vão aumentando, tá bem? As águas aromatizadas também é... Aromatizadas, mas se fazer de preferência em casa, não é? Com casca de limão, casca de laranja, de abacaxi, com pau de canela, um bocadinho de gengibre, para muitas pessoas também ajuda porque dá ali um sabor à água e também é bom e ajuda também a beber mais água. Aqui o truque é pensar também nos benefícios da água, não é? Porque a água ajuda realmente a eliminar as toxinas, faz bem ao nosso organismo, é essencial para os rins, para a pele, para o cabelo, para a celulite, vai também dando uma sensação de saciedade. Então pensar nestes benefícios também muitas vezes ajudam e quem tem dificuldade também não estar sempre a dizer eu tenho que beber água, não. É, se eu beber água, o que é que eu vou ganhar? Então eu vou começar a tentar beber esta água porque desta forma eu consigo mais facilmente mudar. E depois em relação à água, é o mesmo que acontece em relação a muita outra coisa, que é nós somos feitos de hábitos. Portanto, quando eu não tenho aquele hábito, aquilo custa-me a implementar, mas quando eu já ganho aquele hábito, aquilo já acontece,
de forma super natural, porque depois às vezes já me habituei, depois aí o que já é estranho é só houver um dia ou dois que eu não bebo água, que eu já vou sentir aquela falta e digo, afinal hoje não bebi água, está bem? Portanto, começar assim ajuda bastante. Mais coisinhas, então saladas e legumes, não é? Às vezes isto é tudo muito simples, às vezes eu noto que as pessoas parecem que querem que a alimentação saudável seja assim, algo complexo, algo estranho, algo diferente, não tem que ser, está bem? É coisas simples, é coisas simples. Então comer legumes e comer salada, sempre, ao almoço e ao jantar. É super importante. E o que é que ainda acontece muitas vezes, não é? Às vezes há pressa, ou porque não temos, ou porque acabou, lá comemos a carne ou o peixe, mas só, ou os ovos, só às vezes com arroz, ou com batata, ou com massa, não é? Falta ali as saladas e os legumes. Portanto, convém ter meio prato de saladas e legumes. Sopa também nesta altura, principalmente a sopa é boa todo o ano, mas na altura do inverno e do frio ainda é melhor. E a sopa também é uma forma de beber, de contar com líquidos, portanto também tem aqui mais água. Ao mesmo tempo também dá a sensação de saciedade, não é? Se eu comer a sopa, se eu estiver cheia de fome e comer logo um prato de sopa antes, eu vou ficar melhor, então posso comer um bocadinho de sopa e depois comer o prato. Se às vezes não tiver sopa, ok, não há problema, tenho é que fazer sempre este reforço aqui da dose de legumes e de salada, está bem? Porquê? Porque os legumes e as saladas são assim super, super importantes, porque dão-nos vitaminas, dão-nos minerais, dão-nos fibra, está bem? Nós precisamos de 20 a 30 gramas de fibra por dia, dão-nos fitoquímicos, antioxidantes. Portanto, é como se conferissem, se dessem aqui uma proteção extra ao nosso corpo de doenças, cancro, diabetes, há aqui uma série, hipertensão, há uma série de estas doenças crónicas não transmissíveis que está muito relacionado com a nossa alimentação, também, depois com aqui problemas também de excesso de peso, mas de má alimentação, está bem? E a má alimentação não é só por excesso, é muitas vezes por carência, não é? Eu posso ter uma alimentação que não é saudável, porque, por exemplo, eu como muitos fritos ou muitos doces, mas até como as saladas e os legumes, por exemplo, mas também posso ter uma alimentação que não é muito saudável, porque eu realmente até nem como, por exemplo, nem fritos, nem bolos, nem nada disso, mas também não como as saladas nem os legumes, está bem? Portanto, estes erros alimentares pode ser por déficit ou por excesso de alguns alimentos. Então, e está provado, saíram eu acho que foi uma meta-análise, não me lembro agora, já não consigo recordar se foi há 2, 3 anos, mas que falava que nós, realmente até falava aqui em Portugal, que nós temos estes déficits, estas carências de saladas e de legumes, não é? Déficit de vegetais e de fruta, está bem? Portanto, a fruta também é muito importante, 2 a 4 peças por dia, 2 a 4 peças por dia. Pode ser eventualmente às vezes como sobremesa. Se eu quiser emagrecer, posso não fazer como sobremesa e fazer antes 1 a 2 no intervalo das refeições. Já aí eu até posso reduzir um bocadinho, não passar as 2 peças numa primeira fase para ver mais resultados. Se eu não tiver problema nenhum e até for muito ativa, já é bom comer então as 3 a 4 frutas por dia. Pode ser às vezes como sobremesa ou às vezes também no intervalo das refeições ou lanche. E variar, está bem? Variar ao máximo, quer nos legumes, quer na salada, quer nas frutas, ou melhor, nós devemos variar na nossa alimentação o máximo que conseguirmos. Porquê? Porque hoje em dia eu digo sempre isto, que é nada é 100% seguro. E se eu comer sempre aquilo, imagina, só como laranjas, só gosto de laranjas e não como mais nada. E as laranjas são muito boas e têm vitamina C. Mas daqui a um tempo descobre-se que aquelas laranjas têm ali um problema qualquer. Se eu só comi aquilo, eu tenho uma maior probabilidade de ter aquele problema, está bem? Portanto, variar aqui ao máximo. Quanto mais a pessoa conseguir variar, até porque realmente os antioxidantes, os fitoquímicos, os próprios micronutrientes que eles nos dão, não é? É diferente de alimento para alimento. E consoante as cores, os antioxidantes é muito pelas cores. Os verdes, os carotenos nos laranjas, por exemplo, o tomate com licopeno, as antocianinas nos roxos. Portanto, quanto mais eu conseguir diversificar esta alimentação, mais proteção eu também tenho. Está bem? Portanto, variar ao máximo. E variar em tudo. Variar também até às vezes nas marcas, não comer sempre iogurtes ou aquela marca, variar, tá bem? Porque eu acho que hoje em dia isso pode ser aquilo que ainda nos vai dando aqui alguma proteção, porque nós também se formos, não como isto porque tem isto, não como aquilo porque tem aquilo, então cada vez mais limitamos a nossa alimentação, não é? Quase conseguimos arranjar defeitos em tudo e, portanto, o ideal é mesmo variar ao máximo. Mais dicas, peixe de preferência 4 a 5 vezes por semana, está bem? O peixe também faz bem, mas lá está, também sabemos que o peixe, por exemplo, também tem metais pesados e outras situações, mas ainda é vantajoso comer do que não comer e, portanto, tentar variar, não é? Alternar.
a não ser que sejam mais vegetarianos, mas se não forem, alternar carne e peixe, mas pelo menos o peixe 4 a 5 vezes por semana e tentar que a carne seja só uma refeição. Se for ao almoço já não é ao jantar, né? Muitas vezes ainda acontece, há pessoas que comem muita carne, é ao almoço e é ao jantar. Portanto, reduzirmos aqui um bocadinho também na carne, pode ser só, por exemplo, a uma refeição. Podemos utilizar os ovos também como fonte proteica, podemos variar de vez em quando até com tofu ou com seitan, pronto, para introduzirmos aqui outras fontes, que as leguminosas também, que dão proteína vegetal, e tentar variar aqui também ao máximo, está bem, na carne e no peixe. Os ovos, para já agora não há aquelas limitações como havia, não é? Antigamente dizia-se para comer só 2 a 4 ovos por semana e se tivesse colesterol 1 ou 2. Como os últimos estudos já não indicaram, não convém ser ovos, por exemplo, nos restaurantes que são estrelados em óleos e margarinas, ou em casa, não é? Não convém ser estrelados em óleos, margarinas e isso tudo. Convém ser sempre, de preferência, mais até em azeite, está bem? Uma gordura que aguenta aqui as temperaturas da fritura. Mas se for um ovo mexido só com um fiozinho de azeite, se for um ovo cozido, se for um ovo até escalfado, com legumes, que eu às vezes também dou essas receitas e fica muito bom, o ovo 2 ovos vale por 100 gramas de carne ao peixe, portanto podemos aqui alternar a carne ao peixe com os ovos. Também podemos fazer, imagina que eu tenho uma posta de peixe mais pequenina ou um bife mais pequenino, posso pôr um bife e um ovo, ou uma posta de peixe e um ovo, não tem problema. O que é que eu tinha aqui mais para vos dizer? Em relação às confecções, não é? Portanto, evitar mais os fritos e os guisados. Os guisados é aquele típico também, não é? Cá de Portugal e de alguns pratos, como as feijoadas e as jardineiras, mas que se faz aquele guisado, que é estar ali a alourar a cebola, que às vezes pode ser no azeite ou pode ser noutra gordura. Truques, então em vez de fazer guisados, o que é que eu sugiro aqui sempre? É os estofados, ou até mesmo assados no forno, mas desta forma, que é pôr sempre um bocadinho de água no fundo do tacho ou do tabuleiro. Depois o fiozinho de azeite. Depois podem pôr alho, louro, salsa, coentros, às vezes podem pôr cebola, alho francês e legumes logo lá para dentro, fica ótimo, não é? Tipo como se faz na jardineira, mas pode fazer uma versão mais simples, até não levarem às vezes os enchidos e os chouriços, e fazer só, por exemplo, os legumes estofados com a carne, com o peixe, com os ovos, e fazer ali aquele estofadinho, não é? Coloca-se a água, coloca-se o azeite, depois se for para estofar mais, coloca-se, às vezes depende do que é que a pessoa vai colocar lá para dentro, pode pôr mais água, tipo também como é as nossas caldeiradas, não é? Nós cá em Portugal já temos assim esses pratos, só que depois às vezes aquilo está ali um bocadinho mais apurado, com mais gordura, há o frito e leva muitas vezes os enchidos, não é? Aqui misturados. Mas pronto, pode-se tirar os enchidos e fazer estes pratos mais simples, não é? Até, por exemplo, a feijoada, fazer mesmo com frango, por exemplo, sem enchidos, com a couve, com o feijão, com a cenoura, com um bocadinho de arroz ou não. Pronto, dá para aproveitar muitos nossos pratos típicos, não é? Mudar ali umas coisitas e ficam pratos até super saudáveis e menos calóricos, com pequenas alterações. E o que é que eu vos coloquei aqui também, que é o planear, tentar planear. O que é isto do planear? É, muitas vezes no fim de semana, se a pessoa tem, por exemplo, uma semana que já sabe que vai ser muito atribulada, ou que anda com um estilo de vida muito agitado e com menos tempo, às vezes, para preparar as refeições, então o truque muitas vezes é, no fim de semana, planear a semana. Imaginem, eu tiro ali um bocadinho, 10, 15 minutos, e eu faço logo aquele alimento. Eu já sei que, por exemplo, que na segunda à noite eu vou almoçar bacalhau cozido ou assado no forno e que vou jantar uns bifinhos de peru ou de frango com legumes ou salada. E no outro dia eu já sei que vou almoçar uma dourada grelhada e que à noite vou jantar uns ovos mexidos também com legumes. E no outro dia eu já sei que vou almoçar ou jantar umas petadas de peru e que vou comer um peixinho cozido, por exemplo. Ou que vou comer um salmão grelhado. Pronto, isto, se nós planearmos mais ou menos a semana, o que é que vai acontecer? Vai-nos evitar até, muitas vezes, aqueles erros que nós fazemos. Porquê? Porque é tarde, porque estamos cansadas e porque não temos nada a jeito. E então às vezes vamos fazer qualquer coisa. E nesta qualquer coisa, pronto, às vezes vem assim aqueles erros, que é o que é mais rápido. Depois outro truque é às vezes também ter sempre em casa coisas mais saudáveis. Por exemplo, ter ovos, ter mesmo os enlatados às vezes para os SOS, o atum, os cogumelos, ter congelado, por exemplo, os legumes, mesmo brócolos, espinafres, às vezes até o esparregado, tem um bocadinho de farinha, mas pronto. Ter sempre assim legumes, os congelados ajuda muito. Porquê? Porque às vezes os frescos acabam, a pessoa não tem logo tempo de ir às compras e então às vezes o congelado para um SOS
é ótimo, porque já lá está e rapidamente aquele 10 minutos às vezes está cozido. Portanto, os congelados ajudam muito. Os enlatados, às vezes, também nestas situações, já as latinhas em azeite de bacalhau, de atum, de sardinhas, de polvo ou de pó, está ali misturado, pronto. Para um SOS, cogumelos, com uns ovos e um bocadinho de miolo de camarão, ou um bocadinho até de frango que tenha para lá desfiado, já faz ali uma espécie de uma omelete. E, portanto, dá perfeitamente, não é, com uma salada ou com os legumes, para estas refeições que a pessoa tem pouco tempo. E ajuda, não é? Ajuda bastante no dia a dia porque a pessoa assim já sabe o que é que vai fazer. Também já não está todos os dias a pensar o que é que eu vou cozinhar, o que é que vai ser a comida amanhã, não é? Que nós depois muitas vezes temos estas situações que estamos a pensar naquilo. E então às vezes, principalmente em alturas mais complicadas ou que a pessoa quer realmente planear uma alimentação, porque até está a fazer, imagina, um plano de emagrecimento, então se estiver planeado é mais fácil, está bem? Se estiver planeado é logo mais fácil. Pronto, já falei assim aqui um bocadinho, não sei se tem aqui, então vou ver aqui os vossos comentários, tenho aqui já mais alguns comentários. A Ana Lúcia diz, eu bebo 3 litros, de manhã 1,5 litro. O quê? Já bebo 3 litros, 1,5 litro de manhã e à tarde... E à tarde é chá, 2 litros. Ok, pronto, é assim, 3 litros, eu às vezes podem ir às vezes aos 3 litros, muito mais do que isso, tenham cuidado, porque depois também às vezes pode o vosso organismo, eu não sei se a Ana Lúcia está aqui, consegue eliminar bem, não faz retenção. Por exemplo, quando está muito calor acontece isto, a pessoa bebe mais água e depois o que acontece é que às vezes faz retenção, fica ali um bocadinho inchada. Então, pronto, depende dos dias, depende do calor, também depende do vosso esforço ou da atividade física, mas muitas vezes os 2 litros, 2 litros e meio é suficiente. Não quer dizer que às vezes não vão aos 3 litros, mas vão vendo. E também diz que varia na fruta, muito bem. Boa. Carla quer dizer olá, boa noite, boa. Pronto, acho que não tenho aqui assim mais comentários, pois não? Eu ia dizer, se tivesse, isto tem sempre aqui um delayzinho. Pronto, se tiverem assim alguma questão, alguma dúvida de algum alimento, alguma situação que queiram saber, podem escrever. Se não, penso que já expliquei um bocadinho do meu trabalho, da minha área, já falei um bocadinho aqui da alimentação, do que é que eu faço, para me conhecerem também um bocadinho melhor. Deve ser que consegue eliminar, não é? Deve ser, consigo, boa. Deve ser esse comentário que está aqui a aparecer. Muito bem, boa, pois exato, eliminar é muito importante, não é? Senão depois dá aquela sensação que não posso beber água, porque quanto mais água bebo, mais inchada estou. Pronto, olha, gostei muito de estar aqui um bocadinho a falar, não é? Eu, como gosto muito de conversar, até sozinha, não é? Ponho-me aqui a falar e falo. Espero que tenham gostado também. Alguma questão, alguma dúvida, vão à minha página, também é nutricionista Liliana Janicas, aqui no Facebook. Se for no Instagram é só Nutri_Liliana Janicas. Uma boa noite para todas, está bem? Uma boa noite para todos. Este ano, pronto, sem carnaval, não é? Mas pronto, o importante agora é esta situação também ficar melhor, não é? Ficar tudo mais resolvido e nós vamos continuando por aqui e ao vosso dispor, está bem? Alguma coisa, depois digam. Beijinhos, beijinhos.